Olá pessoal, mais uma aula. Então, hoje nós vamos dar continuidade ao estudo dos gases perfeitos, né? E nós vamos falar sobre transformações gasosas, certo? Então, para relembrar o que a gente viu nas próximas aulas, quem não assistiu o vídeo, assista, por favor, né? A gente falou sobre estado de um gás. Então, um gás, ele tem que estar dentro de um recipiente, certo? E se ele está dentro do recipiente, ele vai ocupar o volume daquele recipiente. Dependendo da temperatura ambiente, ele vai estar a uma certa temperatura, né? Conforme a temperatura, ele vai estar a uma pressão. Então, o estado de um gás, a gente determina pela pressão, volume e temperatura. Certo? Se você alterar um desses três, né, alterar o volume, eu posso alterar a pressão e posso alterar a temperatura. Posso alterar só dois, só três, né? Mas se eu mexer na temperatura e esse êmbolo aqui for móvel, por exemplo, né? Eu posso mexer no volume, alterar a pressão e alterar a temperatura também. Aí ele está em outro estado, ele passa de um estado para outro estado, de volume, pressão e temperatura. Então, a lei geral dos gases, nós temos essa equação aqui, né? Que é a equação geral, que é a pressão volume, vezes volume 1 dividido pela temperatura 1, vai ser igual a pressão 2 vezes volume 2 dividido pela temperatura 2, certo? Sempre lembrando que, certo, que essa equação ela aceita qualquer unidade para pressão e volume, menos para a temperatura. A temperatura tem que estar em Kelvin. Se estiver em grau Celsius, grau Fahrenheit, nós temos que transformar. Que legal? Então, isso é uma pequena revisão do que a gente viu no próximo vídeo. Agora, nós vamos ver as transformações. Nós vamos ver três, certo? Então, nós vemos um tipo de transformação, que é uma transformação isotérmica. O que é uma transformação isotérmica? A temperatura é constante. Ou seja, você vai transformar, mudar o volume do gás, está falando sobre gás, vai alterar a pressão, mas a temperatura permanece a mesma. Se a temperatura permanecer a mesma, ou ela ser desprezível a variação de temperatura, a gente pode considerar ela como uma transformação isotérmica. Quando que ocorre isso? Por exemplo, se você pegar uma seringa, né, ela está ali fechada ali e ela vai ter uma quantidade de ar aqui dentro, certo? Que é vai ter uma mistura de gás, aqui, gás carbono, oxigênio e assim por diante. Se você pegar e tapar aqui a seringa, né? Tapando aqui a seringa aqui, ó, e comprimir esse êmbolo, né? Ou vamos supor no estado A aqui, que ele está aqui desse jeito, e eu pego e puxo ele para fora, esse volume desse gás que está aqui dentro, ele vai aumentar. E se a gente fizer, se essa experiência for feita assim, sem muita alteração, né, de volume, for só essa aqui mesmo, em certos casos a temperatura se permanece quase que constante, ou desprezível a variação de temperatura. Certo? Então você vai variar o volume, a pressão vai variar, mas a temperatura vai continuar praticamente a mesma. Ela pode ser desprezível a variação de temperatura aqui nesse caso, desse gás. Né? Então, numa transformação dessa isotérmica, nós vamos pegar aquela equação dos gases, P1, V1 sobre T1 é igual a P2, V2 sobre T2. Isso aqui é um estado, né, que estado 1 pode ser chamado de estado A também, ou estado B. Nós vamos cortar a temperatura, porque a temperatura é constante. Então, a temperatura 1 vai ser igual à temperatura 2. Então, eu posso simplificar. E essa equação vai ficar pressão vezes volume igual a pressão 2 vezes volume 2. Aqui ele tem uma pressão vezes volume 1 e a pressão 2 vezes volume 2. Vamos fazer depois um exercício com essa equaçãozinha, né? Mas é isso, certo? Bem simples, né? Então, o isotérmico é quando o gás altera o volume, alterou o volume, automaticamente vai alterar a pressão,
mas a temperatura vai continuar mesma. Isso é uma transformação isotérmica. Certo? É um exemplo. Transformações isovolumétrica ou isocórica, ou isométrica ainda. Né? Todos eles são iguais. É chamado muito de isocórica e isovolumétrica. Então já está falando, ó, iso, o prefixo iso, né, eu esqueci de falar lá, é um prefixo que significa igualdade, igual, mesmo. Então, mesmo volume, quer dizer, o volume constante. Um exemplo disso aqui, né, a gente pode estar como exemplo, é quando você utiliza a panela de pressão, certo? Para simplificar o raciocínio aqui, a gente botou uma batatinha cozinhando e água, então gás, tem muita mistura de coisa aqui. Mas vamos supor, se você pegar uma panela de pressão, só fechar ela, né, deixar só o ar ali dentro e botar ela no fogo, o que vai acontecer? O ar ali dentro ele vai começar a esquentar, né? Aqui o vapor que começa a esquentar junto com o ar, né? Ele vai começar a esquentar e a panela, o volume da panela vai estar praticamente o mesmo. Vai variar o volume dela? Vai, por causa da dilatação térmica. Mas é desprezível, certo? Em relação ao aumento de pressão do gás aqui dentro e temperatura. Então, o gás que está aqui dentro está aumentando de temperatura, vamos supor se a panela estivesse vazia, né? Ele está aumentando de temperatura, está aumentando a pressão, mas como a panela está fechada, o volume continua o mesmo, está ocupando o mesmo espaço, ó, aumenta a temperatura. Claro, depois de uma certa pressão, a panela não aguenta qualquer pressão, a pressão vai aumentando, quanto mais aumentar a temperatura, mais vai aumentar a pressão, vai chegar a um certo ponto que essa válvula ela vai abrir, ela vai ser empurrada para cima, né, e vai sair o ar ali de dentro, para a pressão ficar naquele limite, que é um limite que se utiliza para cozinhar os alimentos. Certo? Então, isso aqui é um exemplo típico, né, que a gente pode ter de uma transformação isovolumétrica, onde o volume é constante. Ele começou com volume, eu esquentei o ar aqui dentro, ele vai ter o mesmo volume, só que vai mudar a pressão e a temperatura. Então, lá na nossa equação, novamente, de estudo dos gases, ó, os gases perfeitos, né? P1V1, agora o volume é constante. Então, volume 1 é igual ao volume 2. Então, eu posso cortar ele da minha equação. E a equação vai ficar P1 sobre T1 igual a P2 sobre T2. Certo? Essa aqui é uma equação da isovolumétrica. Desculpa. Então, bem simplesinho, né? Tranquilo para vocês. Continuando, então. A última, né? Nós já falamos sobre temperatura constante, já falamos sobre volume constante. Agora vamos falar sobre pressão constante. Né? Então, essa transformação é chamada de isobárica. Só uma experiência que a gente costuma fazer, que você pode fazer na casa de vocês também, é pegar uma garrafinha, de preferência de vidro, né? Deixa ela com água com gelo, água bem geladinha aqui, ela no gelo. Depois que a garrafa estiver gelada e o ar aqui dentro estiver bem frio, né? Então você pega e coloca um balão aqui na boca da garrafa. Depois pega essa água, não precisa esquentar como está aqui na figura, né? Você pode esquentar essa água, né? Ou tirar essa garrafa e botar numa água quente, e você vai ver que esse balão aqui ele vai começar a subir. Então o que acontece? Se esse balão estiver bem frouxinho, o que está acontecendo quando eu saio da água fria e boto a garrafa na água quente? O ar que está aqui dentro ele começa a sofrer um aumento de volume, ele vai ocupar um espaço maior, ó, um espaço maior. E o balão vai deixar ele ocupar esse espaço maior, certo? E a variação de pressão aqui vai ser muito pouca, ou desprezível, né? A não ser que o balão esteja muito esticado, aí sim, mas quando ele está frouxinho ali, está só levantando um pouco, a pressão basicamente é quase a mesma. Então, é um exemplo de transformação isobárica. Então, vai aumentar a temperatura do ar aqui dentro, vai aumentar o volume que ele vai ocupar, porque eu deixei ele, ó, isso aqui é elástico, né? Então, a força é pequena, essa força de contenção aqui a gente vai considerar como bem pequena, e ele vai deixar espaço para esse ar expandir. Então, vai ter alteração de pressão? Tem, mas em um certo momento vai ser desprezível, né? Então, a gente pode considerar como pressão constante, praticamente, esse tipo de transformação.
Então a gente elimina a pressão da nossa equação. Ó. A equação geral que nós tínhamos das aulas anteriores, né? P1 sobre T1 igual a P2. Agora nós vamos cortar a pressão. A pressão 1 vai ser igual à pressão 2, nesse caso aqui. A gente vai desprezar ela, vai considerar uma transformação isobárica. Então, não considerar uma transformação isobárica, você vai ter V1 sobre T1 igual a V2 sobre T2. Fechou? Então, esse vídeo aqui, eu gosto de fazer vídeo curto, certo? Nós vamos parar aqui, depois vocês podem assistir outro vídeo. Então, essa aqui é a parte teórica, que eu vou fazer exercícios que nós vamos utilizar essas equações de isotérmica, isovolumétrica e isobárica. Tá? Então, vou estar utilizando essas equações aí, ou algumas delas. Tá legal? Então, até o próximo vídeo. Até a próxima.